Querido irmão, querida irmã, neste segundo domingo do Advento, por conta da ocorrência do 8 de dezembro, a liturgia faz como que uma pausa na espiritualidade própria do Advento e olha para Maria, nesta solenidade da Imaculada Conceição. Na verdade, não é fora de contexto, porque Maria é a imagem central do Advento. Na verdade, o Advento mais especial da história foi o de Maria. O advento de Maria aconteceu dentro dela da forma mais concreta possível. O seu ventre esperou Jesus que chegava. Essa é a imagem mais perfeita de como deve ser também o nosso advento. Gerar dentro de nós, fazer crescer dentro de nós a presença de Jesus. E depois, dá-lo ao mundo, partilhá-lo com a humanidade. Portanto, celebrar Maria é celebrar muito bem o Advento. A espera feliz e ativa do Senhor que vem e que nasce na história. Hoje, a liturgia nos apresenta um contraste fortíssimo no que diz respeito à relação com Deus. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, traz o medo de Deus, a ruptura na intimidade com Deus, a quebra da confiança no relacionamento com Deus. Em vez, o Evangelho, da anunciação do anjo a Maria, nos traz o resgate da proximidade da humanidade com Deus. O resgate da confiança, da liberdade no diálogo e no relacionamento com Deus. São muito belas essas imagens. No capítulo 3 do livro do Gênesis, pouco depois da narrativa do pecado original, acontece que Deus chama Adão. Onde estás? A resposta de Adão é muito simbólica. Ouvi tua voz e fiquei com medo. Estava nu e me escondi. Aqui existe uma virada de chave muito dramática na vida de Adão. Ele sempre esteve nu, mas agora se percebe nu. A nudez passa a incomodá-lo. Qual é o significado? Aqui, a nudez significa ser visto exatamente como se é. Por que até o momento anterior não tinha problema que Adão fosse visto exatamente como ele era? Porque vivia na intimidade com o Senhor. Vivia na confiança, na escuta da palavra. Mas vem o pecado e provoca o afastamento. Homem e mulher se afastam de Deus pelo pecado. Qual é o pecado original? A gente responde a desobediência. Ok, está certo, é a desobediência. Mas em qual perspectiva? O desejo de autossuficiência. A ilusão de ser Deus da própria história. Esse é o pecado original. Adão e Eva, elegendo uma estrada diferente do desígnio de Deus, afirmam que não precisam de Deus. Podem ser deuses da sua própria história, podem escrever como deuses a sua própria estrada, e Deus respeita, ainda que discorde profundamente, desse uso da liberdade. Agora, então, Adão sente vergonha de quem é. Porque foi contra a sua própria essência, que é o desígnio de Deus sobre si. Deus é amor, cria por amor, com amor, para o amor, e Adão rompe com essa confiança que o amor produz. Já não se sente bem em ser visto como é. Antes, a relação de Adão com Deus era de profunda intimidade. A Bíblia conta que eles caminhavam pelo jardim na brisa da tarde juntos. Agora, aquela relação, que era de belíssima intimidade, é de esconder-se, afastamento, é de buscar uma estrada separada. Começa aqui uma terceirização de culpa. Adão põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, ninguém assume aquilo que fez, a relação se desgasta profundamente. A partir daí, a humanidade passa a se alimentar desse desejo de autossuficiência em relação a Deus, que produz isolamento, tristeza, frustração,
produz caminhos errados, confusão de vida, até que nós damos o salto e chegamos no Evangelho, hoje narrado por Lucas, no capítulo 1, o famoso texto da Anunciação, que talvez nós conhecemos muito bem, até decorado. O que acontece aqui? Maria, muito jovem, recebe a visita do anjo. O anjo põe diante dela um projeto de Deus profundamente impactante. Significaria deixar de lado todos os seus planos e projetos, embarcar numa aventura nova, terrivelmente desafiadora e que traria muitas dores e desvios de rota ao longo do caminho. Maria estabelece uma relação de profunda confiança com o anjo, que é o mensageiro de Deus. Maria, então, diante daquele anúncio bastante impactante e surpreendente, faz uma pergunta ao anjo: como poderá acontecer? Como poderei ficar grávida? Não tenho relações sexuais com nenhum homem. A pergunta de Maria, mesmo se pode parecer um certo questionamento em relação ao anjo e ao conteúdo do seu anúncio, na verdade esconde uma profunda abertura de fé e de alma. Maria quer participar desse projeto. Não apenas dizer um sim que fosse, entre aspas, passivo, mas quer entrar, mergulhar de cabeça nesse projeto que Deus agora apresenta diante dela. A resposta do anjo não é muito concreta, é quase mais enigmática do que o primeiro anúncio. O Espírito virá sobre ti, te cobrirá com a sua sombra. Para Maria basta. Não surgem mais perguntas, não há necessidade de saber mais. Para Maria, basta saber que o Espírito de Deus estará com ela. Vem então a resposta definitiva. Maria declara todo o seu entusiasmo. Estou aqui, serva, escrava do Senhor. Que a minha vida, a minha história e o meu futuro sejam exatamente como Deus quer. O sim de Maria a Deus significava o não de Maria a todos os projetos que ela tinha construído até então. Seu amor por José, o desejo de edificar uma casa equilibrada, estável, de ter muitos filhos, de viver ali no ordinário da sua vida em Nazaré, tudo vai por água abaixo com o anúncio do anjo. Maria precisa abandonar tudo que tinha construído até então como projetos e sonhos para abraçar os projetos e sonhos de Deus. E assim o faz, numa grande generosidade. Maria podia ter dito não. Maria aqui estava livre, e a sua liberdade se manifesta exatamente nessa forma como ela dialoga com o anjo, inclusive apresentando questionamentos ao anjo. Uma expressão do anjo é essencial. O Senhor é contigo. Não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo. Alegra-te, o Senhor está contigo. A proximidade de Deus está restabelecida. Aquilo que o pecado tinha rompido, de um Deus da intimidade, um Deus distante, de quem eu me escondo e tenho medo, agora um Deus que está aqui. O Senhor é contigo. Um Deus que traz como primeiro fruto da sua presença a alegria, alegra-te. E também a coragem, não tenhas medo. A proximidade de Deus, perdida pelo pecado, é restabelecida pela abertura à vontade de Deus, que é sempre um projeto de amor, ainda que muito desafiador, às vezes muito difícil e desgastante, mas sempre um projeto de amor. Eis aqui a serva. Maria é a mulher da generosidade, a mulher da fé, a mulher da abertura aos planos de Deus. Maria é aquela que passa, então, por essa condição de alma a ter em si a presença de Deus e vive o primeiro advento da história, que acontece, como disse antes, dentro do seu próprio ventre. Maria sempre foi tratada como a Virgem, e é assim que o Evangelho de hoje se abre.
O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada de Nazaré, a uma virgem. E um dos grandes dogmas do cristianismo, questionado por tantos até hoje, naturalmente, é a virgindade perpétua de Maria, antes, durante e depois do parto. Que, muito longe de ser uma crítica às relações sexuais, de modo algum foi Deus que criou as relações sexuais, são maravilhosas, são belas, fazem parte da vida conjugal. Na verdade, a virgindade de Maria é justamente para mostrar a fecundidade de Deus. Maria, mesmo não tendo perdido a sua virgindade, é mãe de toda a humanidade. Bilhões e bilhões de pessoas, homens e mulheres, de hoje e de ontem, também os que virão amanhã, chamam Maria de mãe. Essa enorme fecundidade que brota da sua entrega a Deus, justamente para denotar que o que mais importa não é a condição biológica, física, não é a característica do corpo, mas a verdadeira fecundidade é aquela que nasce da abertura ao projeto de Deus. Que esta solenidade nos ajude a crescer na fé, a levar uma vida mais aberta, mais pronta a dizer sim a Deus, mais atenta ao chamado que Deus nos apresenta. E que nós sejamos como Maria, não como Adão e Eva, pessoas da proximidade com o Senhor, não do medo e do escondimento. Pessoas da confiança, porque sabemos que o Senhor nos ama, o seu amor perdoa e cura tudo e nos refaz dia após dia nessa espera do Senhor que já veio, que vem e que virá para sempre. Boa solenidade da Imaculada e boa semana.